Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Olá, caros colegas, e bem-vindos a mais um episódio no podcast MG Familiar. Hoje vamos analisar uma importante atualização das recomendações americanas para o tratamento das dislipidemias. São as guidelines publicadas há poucos meses, em março passado, pela American College of Cardiology e pela American Heart Association, e desenvolvidas em colaboração ainda com várias outras sociedades científicas, incluindo sociedades científicas da área da medicina preventiva, da diabetes, da geriatria, também farmacêuticos e enfermagem. Estas novas guidelines introduzem dezenas de alterações. No entanto, aqui uma das questões pertinentes, para além de tentarmos saber o que é que mudou nas recomendações, é saber se as novas recomendações são sustentadas por evidência científica robusta que demonstre benefícios clínicos relevantes para os nossos doentes. Esta é precisamente a pergunta que vamos explorar neste episódio. Se pensarmos na nossa perspectiva, na perspectiva da medicina geral familiar, o que nos interessa, digamos, de forma particular é a prevenção primária. E aí, no fundo, interessa-nos saber se nas pessoas sem doença cardiovascular estabelecida existe evidência científica sólida proveniente de ensaios clínicos aleatorizados que justifique o alargamento do rastreio, da estratificação de risco e do tratamento farmacológico recomendado por estas novas guidelines. Comecemos por olhar para aquilo que muda nestas novas guidelines. O painel de especialistas produziu 53 recomendações novas ou revistas. E entre as principais novidades encontramos o seguinte: a recomendação de um rastreio universal de crianças entre os 9 e os 11 anos, a recomendação do início de rastreio dos adultos aos 19 anos, a recomendação da avaliação lipídica pelo menos de 5 em 5 anos, a recomendação de uma maior utilização do doseamento da apolipoproteína B, ApoB, em abreviatura, digamos, e também a recomendação de uma maior utilização do doseamento da lipoproteína A recomendação de utilização mais frequente do score de cálcio coronário, a reintrodução de objetivos específicos de metas do LDL e a expansão dos critérios para prescrição de estatinas e, finalmente, uma maior utilização de terapêuticas adicionais como ezetimibe, ácido bempedoico e inibidores da PCSK9. À primeira vista, estas alterações podem parecer uma evolução natural do conhecimento científico. Mas, caros colegas, será mesmo assim? Ainda antes de responder a esta pergunta, vamos olhar para quem elaborou estas recomendações. É um detalhe frequentemente esquecido quando analisamos guidelines, mas também é relevante olharmos para a composição do painel. Estas recomendações foram elaboradas por um painel de 33 elementos. O painel incluiu cardiologistas, também especialistas representantes da área da medicina preventiva, da farmácia, da enfermagem, da geriatria e um representante de doentes. No entanto, não integrou nenhum representante explícito da área da medicina geral familiar ou dos cuidados de saúde primários. E isto é particularmente relevante porque a maioria das recomendações e das decisões contempladas nestas guidelines será tomada precisamente em contexto de cuidados de saúde primários. Ou seja, o painel é dominado por especialistas hospitalares com pouca representação de quem no terreno aplicará a maior parte destas recomendações. Passemos então agora a olhar para algum dos tópicos que estão a gerar mais controvérsia nestas guidelines. Começando pelo problema do limiar de risco. As guidelines continuam a recomendar a utilização da calculadora de risco Prevent
para estimar o risco cardiovascular. No entanto, introduzem aqui uma alteração importante. O limiar para considerar tratamento farmacológico desce de 5% para 3% de risco cardiovascular a 10 anos. A justificação apresentada é que a nova equação Prevent tende a calcular riscos inferiores aos calculados pela antiga equação Pooled Cohort Equations. Segundo os autores, um risco de 3% na nova calculadora seria aproximadamente equivalente a um risco de 5% na escala anterior. Mas esta argumentação levanta algumas dúvidas. Se considerávamos que um risco de 5% justificava tratamento há poucos anos, por que razão deveríamos agora tratar indivíduos com risco estimado de apenas 3%? É que, se dispomos agora de uma calculadora que faz uma estimativa mais precisa, isso não implica necessariamente que devamos baixar o limiar terapêutico. E esta decisão destas guidelines tem gerado alguma controvérsia. Outro tópico: rastrear todas as crianças. Uma das recomendações mais mediáticas é o rastreio universal de todas as crianças entre os 9 e os 11 anos. Segundo estas guidelines, o objetivo é identificar hipercolesterolemia familiar. O problema é que apenas cerca de 0,4% das crianças rastreadas terão esta condição. Ou seja, para identificar um caso, teremos de rastrear centenas de crianças. A questão fundamental aqui é saber se existem ensaios clínicos aleatorizados que demonstrem que esta estratégia, que este rastreio, melhora resultados clínicos relevantes ao longo da vida. E no presente, neste momento, essa evidência é muito limitada. Outro tópico que está a gerar alguma controvérsia relaciona-se com os biomarcadores. Mais biomarcadores, mais exames. Estas novas guidelines incentivam a utilização de ApoB, lipoproteína A, proteína C reativa ultrassensível, score de cálcio coronário. A lógica, mais uma vez, é aparentemente simples. Quanto mais informação tivermos, melhores decisões tomaremos. No entanto, esta premissa nem sempre é verdadeira e nem sempre tem depois relevância clínica numa perspectiva dos outcomes que mais importam aos nossos pacientes. Além de não se ter em consideração os custos significativos que isto pode ter para os sistemas de saúde. Melhorar a capacidade de prever risco não significa necessariamente melhorar a saúde dos nossos doentes. Sob uma perspectiva da medicina baseada na evidência, interessa saber se a utilização destes rastreios, destes biomarcadores, conduz a menos infartos, menos AVC e menos mortalidade. E essa evidência também aqui continua escassa. Um outro tópico, uma outra alteração introduzida por estas guidelines é o regresso das metas de LDL. Nos últimos anos, muitas guidelines privilegiaram a intensidade do tratamento com estatinas em vez de objetivos específicos de LDL. Agora, nestas guidelines, os objetivos de LDL regressam. Por exemplo, para pessoas com risco intermédio, LDL inferior a 100 mg por decilitro. Para pessoas de alto risco, a meta é LDL inferior a 70 mg por decilitro. E, em contexto de prevenção secundária, a meta é ter o LDL inferior a 55 mg por decilitro. Aqui o problema é que estas metas específicas não foram diretamente testadas em ensaios clínicos aleatorizados para a maioria dos grupos dos doentes. São, sobretudo, extrapolações a partir de estudos que demonstraram benefícios com estatinas. É verdade que a existência de metas de acordo com o nível de risco pode ser mais prático para a utilização na prática clínica diária e para a orientação da decisão, mas realmente a evidência é também limitada para estabelecer estes limiares e estas metas. E já que falamos em evidência, é curioso porque as guidelines assumem que as estatinas reduzem o risco de eventos cardiovasculares em cerca de 35%. No entanto, uma revisão da Cochrane aponta para uma relação relativa mais próxima dos 25% em contexto de prevenção primária. Esta diferença tem consequências importantes. Quando analisamos os números necessários para tratar, ou chamado NNT, percebemos melhor a dimensão real dos benefícios. Num indivíduo com risco cardiovascular entre 3% a 5%, será necessário tratar aproximadamente entre 80 a 133 pessoas durante 10 anos para prevenir um evento cardiovascular major. Perante uma pessoa com risco cardiovascular entre 5% a 10%, o NNT situa-se entre 40 e 80.
aumenta. Já nos indivíduos com risco superior a 10%, os benefícios tornam-se mais expressivos. Isto ajuda-nos a compreender por que razão a decisão de iniciar uma estatina em pessoas de baixo risco deve ser cuidadosamente ponderada, discutida e partilhada com os nossos pacientes. E este é um aspecto frequentemente ignorado, a perspectiva dos próprios doentes. Por exemplo, há um estudo publicado na JAMA Internal Medicine que mostrou que apenas 1/4 das pessoas aceitaria tomar uma estatina se esta reduzisse o risco cardiovascular de 10 para 7,5%. E mais surpreendente ainda, cerca de 42% não aceitariam tomar uma estatina mesmo que o risco fosse reduzido para zero. E isto relembra-nos que os valores e preferências dos nossos pacientes são importantes, são mesmo fundamentais. Não basta que um tratamento produza um benefício estatístico, é necessário que esse benefício seja considerado relevante pelo próprio paciente. Olhemos agora para as recomendações relacionadas com o score de cálcio coronário. As guidelines recomendam utilizar frequentemente o score de cálcio coronário para ajudar na decisão terapêutica. Contudo, um estudo publicado em 2025, um estudo externo a estas guidelines, concluiu que as recomendações desenvolvidas segundo os métodos mais rigorosos tendem precisamente a não recomendar a utilização rotineira deste exame. Mais uma vez, encontramos uma diferença entre um certo entusiasmo tecnológico e depois a evidência científica robusta. Caros colegas, bem sei que estas guidelines são americanas e nós, no nosso contexto, orientamos-nos mais pelas recomendações da Direção-Geral de Saúde e pelas guidelines da Sociedade Europeia de Cardiologia. Contudo, permitem aqui uma reflexão importante, porque sabemos que muitas das vezes as sociedades científicas vão umas atrás das outras e há aqui uma tendência. E nessa perspectiva, nós, enquanto médicos de família, enquanto pessoas que gostamos de praticar uma clínica baseada na evidência científica e baseada em ciência de boa qualidade, temos claramente que distinguir entre aquilo que é a evidência de boa qualidade e o que a evidência de boa qualidade nos demonstra e aquilo que depois são extrapolações e que leva, por vezes, a recomendações, como já temos partilhado aqui noutros episódios do nosso podcast, que leva depois a recomendações que nem sempre são sustentadas na evidência científica de melhor qualidade. Todos sabemos que existe forte evidência para a utilização de estatinas em prevenção secundária e em muitos doentes de alto risco, mas existe muito menos evidência para rastreio universal de crianças, para uma utilização sistemática da ApoB, para uma utilização sistemática da lipoproteína A, para uma utilização sistemática de proteína C reativa ou do score de cálcio coronário, para tratamento farmacológico de indivíduos de baixo risco e também em relação às metas rígidas da LDL em muitos contextos clínicos. A medicina baseada na evidência exige prudência sempre que expandimos definições da doença, aumentamos o rastreio ou baixamos limiares terapêuticos. E, caros colegas, estamos a terminar este episódio e para terminar quero deixar no fundo aqui, em jeito de resumo, 5 mensagens-chave. Primeira, nem todas as recomendações das guidelines têm o mesmo nível de evidência. Segunda, melhorar marcadores laboratoriais não é sinónimo de melhorar resultados clínicos. Terceira, os benefícios absolutos das estatinas diminuem significativamente nos indivíduos de baixo risco. Quarta mensagem-chave, a decisão terapêutica deve ser partilhada com os nossos pacientes e baseada nos seus valores e preferências. Quinta mensagem-chave, antes de expandirmos o rastreio e a medicalização, devemos exigir evidência científica robusta, de boa qualidade, que nos demonstre o respectivo benefício clínico e orientado para marcadores que importam e que são relevantes para os nossos pacientes. Caros colegas, obrigado por estarem desse lado, obrigado por nos ouvirem. Se gostaram deste episódio, partilhem com os vossos colegas e amigos e continuem a acompanhar o podcast MG Familiar. Fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast
estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.